5h21, como a gente falou no comecinho do jornal, conosco agora no Band News São Paulo, segunda edição, o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, para falar muito sobre a divulgação desses dados referentes à aprendizagem, né, no Estado de São Paulo e uma defasagem preocupante de muitos estudantes, uma defasagem que chega a 6 anos de acordo com esses estudos. Por exemplo, um estudante do 3º ano do ensino médio teria hoje o aprendizado em matemática equivalente àquele do 7º ano, né? Ali todos os níveis, né, de ensino apresentaram queda de rendimento em língua portuguesa e matemática. É isso. Então é uma defasagem preocupante. Para explicar mais para a gente sobre isso e para os nossos ouvintes, sobretudo, a gente conversa com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. Muito obrigado mais uma vez, secretário, pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Como vai? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Band News. É um prazer, ouvintes e telespectadores, porque a gente tem as duas coisas agora, né? Mas boa tarde, Fábio, Renan, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante, né? O impacto da pandemia realmente ele é devastador na educação e a gente precisa, como sociedade, olhar muito para isso, especialmente nesses próximos anos, que tipo de salto que a gente vai buscar dar como sociedade para a educação, né? Se a gente não acertar a base na educação, a gente vai continuar errando no todo o resto. É isso. Secretário, o que eu disse com relação a essa defasagem, os números são esses realmente, né? De acordo com esses estudos, um aluno, por exemplo, do 3º ano do ensino médio, sai da escola já tentando ingressar na faculdade com um aprendizado ou uma aprendizagem equivalente àquele aluno do 7º ano escolar. São 6 anos, é muita coisa, né, secretário? Como é que a gente faz para tirar esse atraso, tirar essa defasagem, sem colocar o carro na frente dos bois? Porque não adianta despejar o conteúdo inteiro para que essa defasagem seja tirada em 1, 2 anos, né? Qual o processo correto a ser feito a partir de agora? Você trouxe algo muito importante, né? Educação, para exemplificar para o pai e para a mãe que está nos ouvindo e nos assistindo, é quase como se fosse uma escada, né? Eu não posso chegar para o aluno querendo que ele aprenda aquilo que está no último degrau da escada, aqui em cima. Ele precisa estar com a base consolidada, senão você não consegue subir. Você não começa a subir uma escada pelo último degrau, você vai começar pelo primeiro, vai para o segundo, vai para o terceiro, e assim por diante. A educação tem muito disso. A gente tem, por exemplo, algumas questões que são muito básicas. A alfabetização. A alfabetização é fundamental, é basilar da sociedade inteira, para todo o processo de aprendizagem. Então, obviamente, a gente tem que olhar para o currículo e dizer, isso aqui é essencial, vamos focar nisso agora, para que a gente possa dar o próximo passo, e é o que a gente já tem feito. A defasagem que o Saresp trouxe, que é a avaliação feita, e essa é uma avaliação que ela é feita todos os anos, não foi feita no ano de 2020, foi feita no ano de 2021, então comparável a 2019, mas deu para ver que o impacto, não que em 2019, por exemplo, os resultados fossem uma maravilha, não, a gente estava muito aquém do que deveria estar, mas a pandemia aumentou aquilo que já era um desafio na qualidade da educação. E agora, pelo menos nos próximos 3, 4 anos, talvez a gente precise para chegar no mesmo nível em que estávamos em 2019. Secretário, obrigado por conversar com a gente aqui na Band News FM. Eu queria fazer uma pergunta no sentido de uma aprendizagem para a própria Secretaria, para o governo do Estado, né? A gente teve esse momento da pandemia, em que foram colocadas à prova algumas situações bastante complicadas, como a participação das famílias, né, na comunidade escolar, enfim, muitos desses alunos vivenciaram questões relacionadas à crise financeira, situações de processos de luto, né, por perdas de pessoas durante a pandemia e o ensino remoto. Que aprendizados a Secretaria tira disso para continuar trabalhando com esses alunos e fazer essa recuperação, sobretudo com o ensino remoto, né? Foi feito de tudo para viabilizar plenamente esse ensino remoto? Há coisas que podem ser melhoradas e aplicadas nos próximos anos letivos? Olha, acho que a gente aprendeu muito com o uso de tecnologia, de como essas ferramentas podem nos ajudar, mas a gente também confirmou aquilo que a gente já imaginava, né? A educação presencial ela é insubstituível. Estar na escola, estar presente com o professor,
ela, assim, a gente quer, as pessoas sempre me perguntam, qual é a primeira coisa para fazer as crianças voltarem a recuperar todo o aprendizagem que precisa? É voltar para a escola e não fechar nunca mais a escola. A gente precisa ser, assim, drásticos com isso, fortes com isso enquanto nação, enquanto Estado. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprendeu que o uso da tecnologia, ela é uma possibilidade que abre outras portas para a gente aumentar as oportunidades para os nossos estudantes, não para substituir. Mesmo a tecnologia, como a gente está utilizando aqui, é como se estivéssemos ao vivo. Então, dá para você aproveitar. Acho que a gente aprendeu muitas lições nisso, né? A primeira, por exemplo, em tempos pré-pandemia, se imaginava que, muitas pessoas imaginavam que a tecnologia poderia substituir as pessoas. O que ficou provado é que não substitui. Agora ficou provado também que a tecnologia pode agregar mais coisas. A gente tem trabalhado com coisas como disparadores de tarefas, como que os professores podem utilizar, que facilita muito a vida do professor e do próprio estudante. Você pode ter aulas extras, que é uma coisa que a gente está trabalhando bastante. Eu não substituo, as aulas presenciais previstas continuam, mas eu posso trazer mais aulas, por exemplo, para os alunos, trazendo mais oportunidades, e talvez em alguns lugares que eu não conseguiria. E, obviamente, aí você tem que auxiliar, aprendemos que tem que auxiliar com a infraestrutura, encontramos soluções como os dados patrocinados. Eu não preciso dar um chip para o estudante se conectar gratuitamente à nossa plataforma. Eu posso pagar para toda vez que ele entrar na plataforma educacional, ele poder acessar, por exemplo. Então, são muitos aprendizados e acho que isso veio para ficar, né? Assim como permanece e não vai sair a presencialidade. Em qualquer etapa, se a gente puder ter o presencial, é sempre, sempre melhor. Secretário, é claro que o ineditismo da situação, né, desde o início da pandemia, fez com que alunos e professores, educadores de uma maneira geral, profissionais ligados à educação de uma maneira geral, tivessem de aprender a lidar com isso de uma hora para outra, do dia para a noite, e se desenvolver dentro do processo. A partir de agora, voltando a falar da defasagem de 5, 6 anos para a maioria dos estudantes, a partir de agora, existe um projeto no estado de São Paulo para que os profissionais de educação consigam se desenvolver baseado nessa informação que a gente tem agora, dessa defasagem, causado muito também por causa da pandemia. Volta a falar em não colocar o carro na frente dos bois, porque a gente não tem só a defasagem por conta do conteúdo. Os alunos têm de aprender a se ressocializar, aprender a trabalhar em grupo novamente, aprender a olhar no olho do professor. É algo diferente daquilo que eles passaram nos últimos 2 anos. Qual que é o projeto do Estado de São Paulo para que esse processo, a partir de agora, seja feito de uma maneira bem tranquila, bem gradual? Olha, vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas que são importantes, né? Eu expliquei o lance da escada, e isso faz com que a gente olhe para o currículo, né, e diga, mesmo que o currículo preencha tudo aquilo que a gente precisa, eu vou começar pelas partes que são mais importantes, que são conteúdos exigidos previamente. Isso já vai levar um tempo para que a gente chegue lá. Isso é o desenvolvimento cognitivo. Nós precisamos gerar mais tempo com o nosso estudante. Então, estamos contratando mais professores, colocando mais contraturno, estamos fazendo uma série de coisas. Mas você falou de outros aspectos que são importantes, que nestes próximos anos a gente já tinha que trabalhar antes da pandemia, a gente já sentia essa necessidade. Você falou de uma ressocialização. Não digo que seja necessariamente uma ressocialização, até porque a gente está falando de muitos aspectos incomuns que essa pandemia trouxe, né? Os nossos alunos, não é que eles não socializaram absolutamente com ninguém. Teve momentos que, obviamente, isso até pode ter acontecido. Mas eles socializaram por conta da pandemia só com pessoas da sua própria relação. Muitos deles não socializaram com as diferenças que uma escola acaba trazendo. Diferenças em que sentido? Nós temos alunos, você na escola, você convive com aquele que você gosta muito mais, seu amigo mais próximo, mas você convive com outras crianças, com outros jovens também, e é importante disso. A gente tem sentido muito que as competências socioemocionais, que já eram um desafio pré-pandemia, são muito mais desafiadores agora para essa geração. Eles estão passando por algo que é fundamental. Então, sim um projeto de longo prazo para a recuperação.
E para aqueles que já estão saindo é mais difícil ainda, né? Eu dou exemplo sobre o meu filho. Meu filho fez o segundo ano em 2020 e o terceiro ano do ensino médio no ano de 2021. Ele está fora da escola agora. Se o ensino superior não auxiliar ele, talvez ele tenha mais dificuldade. Enfim, isso serve para o meu filho, serve para todos os jovens que passaram por isso. Aqueles que são mais jovens ainda têm algum tempo dentro da escola e é nisso que a gente está focado, em dar esse suporte em todos os aspectos, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento socioemocional, nessa reambientalização dentro da escola, né, dessa convivência, né? Nós temos um programa chamado Conviva, inclusive, que é focado nisso, né? Na resolução de problemas, na resolução de conflitos dentro da escola, com orientação para convivência, justamente porque isso já era uma demanda anterior e agora está muito maior no modelo de sociedade que a gente tem. Então, esse é o desafio para os próximos anos. A gente está conversando aqui na Band News FM com Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado de São Paulo, falando um pouco sobre os números do Saresp, a avaliação feita com alunos aqui no Estado. Eu queria perguntar agora para o senhor secretário, ainda tem relação, né? A gente está falando de Covid ao mesmo tempo, enquanto a gente fala desses resultados, tem uma interferência clara da pandemia nesse sentido. A gente está caminhando para uma situação de melhora nesse momento, mas os especialistas em Covid-19 não conseguem prever que esse estado vai continuar assim, né, que a gente vai continuar nessa escalada de melhora, a possibilidade de novas variantes, enfim, que vão fazer a gente ter que se equilibrar de novo aí em cenários incertos. A Secretaria está preparada para essas situações e eu queria incluir nessa pergunta também a possibilidade de flexibilizar o uso de máscaras em sala de aula, por exemplo, como a gente está caminhando para essa situação de leitos com uma ocupação menor, né, uma situação um pouco melhor depois dessa onda da Ômicron. Há essa possibilidade de rever o uso de máscara em sala de aula? Olha, a possibilidade, ela existe. Até o governador João Dória hoje na coletiva falou um pouco sobre isso. Eu mesmo acabei respondendo junto com o secretário de Saúde do Estado, Jean. Mas a possibilidade, obviamente, ela existe. Possibilidade no sentido de que a gente está estudando, a gente está avaliando, a gente está olhando o que está acontecendo em outros lugares do mundo, inclusive em outros lugares do Brasil, que tem feito essa avaliação. Não é um documento, não é uma decisão simplesmente de tirar a máscara. Tirar a máscara com qual protocolo? Né? Se você considerar que tirar a máscara ela é importante, e de fato quando pudermos, né? Eu permaneceria sempre como recomendável, não talvez como uma obrigatoriedade em determinados momentos, mas não adianta mantermos um protocolo, por exemplo, que sem máscara todo mundo vira contactante e, consequentemente, a gente pode acabar tendo mais escolas fechadas, porque contactante com 2 sintomas, 2 crianças com dor de cabeça e espirro, né, que são síndromes gripais, são sintomas de síndromes gripais comuns, do jeito que está a compreensão hoje, né, acabaria levando ao fechamento da turma ou até da escola, dependendo da interpretação da vigilância sanitária local. Então, eu acho que não é somente uma discussão de tirar a máscara, tem que ser tirar as máscaras, mas em que condições de protocolos que a gente vai fazer. Hoje, o governo está fazendo uma discussão sobre retirada de máscaras, de ambientes mais abertos, né, ao ar livre. Eu tenho dito para a área da saúde que é importante a gente acompanhar aquilo que for uma tendência. Se retirar das áreas ao ar livre, por que não retirar dentro da escola nas áreas ao ar livre? Por exemplo, o próprio espaço de educação física. Talvez seja um passo gradual, mas acho que é importante a gente consolidar essa diminuição de casos, como está acontecendo. Nosso sistema de saúde está muito bem preparado para aguentar isso, o governo tem trabalhado muito bem em relação a isso, né? O governador João Dória tem sido muito forte nisso, e obviamente a retirada de máscaras está ligada a esses indicadores que precisam ser vistos à medida que a gente vai tendo condições melhores. Eu só acho que uma coisa é importante deixar claro: se tirar as máscaras, colocar em riscos, trazer riscos para a abertura das escolas, então não tira a máscara, né? O que a gente não pode trazer é risco para a escola aberta. A gente tem que saber o momento adequado para que não tragamos eventualmente algum risco em relação a isso para dentro das nossas escolas.
Muito bem, a gente já está com o tempo esgotado, mas eu tenho mais uma questão para o senhor, secretário, sobre a fila de crianças sem vaga. Como é que está essa situação? Essa fila já foi zerada? A gente teve exatamente um mês atrás, né, no comecinho de fevereiro, alguns milhares aí que estavam sem vaga nas escolas estaduais de São Paulo. Como é que está isso? A fila já foi zerada? Fábio Renan, a gente já zerou essa fila. Lá pelo dia 14, 15, 16, a gente já tinha zerado a fila, só que o sistema de matrícula continua aberto, né? Então, se um pai retira agora o filho da escola particular, o nosso sistema de matrícula permanece aberto. A gente é a escola pública, a gente precisa dar um jeito de acolher a todos, né? E é fundamental que, se necessário, se a família precise, a criança não pode ser prejudicada. Então, obviamente esse fluxo agora diminuiu, mas todo dia entra um pouco, a gente resolve, entra um pouco, resolve. Mas hoje nós não temos mais essa fila e vamos resolvendo diariamente qualquer caso que apareça. Mas isso não impactou em, por exemplo, superlotação de alguma escola, né? Não, tivemos escolas que tiveram que aumentar o número de salas de aula, a gente teve que abrir turmas em alguns lugares, a gente teve vários tipos de solução, né? Sim, foram as medidas tomadas, mas digo, isso tudo lá dentro de um planejamento, quer dizer, a gente não precisou colocar 50 alunos numa sala de aula não, né? Foi tudo feito dentro de um planejamento adequado. A gente está trabalhando em alguns lugares com módulo a maior, né? Por exemplo, tem lugares que estão com 33 crianças, o ideal é chegar até 30, mas a gente está colocando, por exemplo, nestes casos que está acima do módulo de 30, um segundo professor na sala de aula, porque você melhora a proporção de alunos, número de alunos para o professor, para o acompanhamento, ainda mais na forma como estamos voltando, a gente tem buscado melhorar isso, né? Então, por exemplo, no caso das escolas estaduais de 1º ao 5º ano, nós temos medidas que buscam compensar, né? Obviamente, a gente viveu um momento muito fora da curva, pela especificidade histórica. Olha, eu já estou há muitos anos na educação. Comecei minha trajetória trabalhando com matrícula dentro da educação, uma das principais áreas que eu comecei. Eu nunca tinha vivido algo tão específico como aconteceu aqui na cidade de São Paulo, com tantas crianças, especificamente do 1º ano, vindo. Aumentaram em outras séries? Aumentou. Vindo de escola privada? Sim, aconteceu isso. Mas nada que fosse especificamente como as crianças do 1º ano, especialmente por conta da característica da educação infantil. Então, este desafio foi fora do comum, mas a gente tem conseguido lidar. A prioridade é atender todas as crianças, atender da melhor qualidade possível. Se for necessário, a gente vai trabalhar agora para os próximos meses, construir mais salas, se for necessário, construir escolas, e é necessário em algumas regiões da cidade, a gente está atrás de terrenos e tal. Tudo isso a gente vai fazer, né? Mas isso é para médio e longo prazo. O importante no curto prazo, nenhuma criança fica fora da escola por falta de vagas. Muito bem, a gente conversou aqui na Band News FM com Rocieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo. Muito obrigado pelos esclarecimentos, secretário, e pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Sempre um prazer, Fábio Renan, um grande abraço a todos os ouvintes da Band FM, é um prazer sempre estar aqui com vocês, e mesmo com a pandemia melhorando, é importante. Nos cuidemos e continuemos priorizando a educação, escola sempre aberta. Obrigado, um abraço.